Essa live é uma live para relacionamentos entre casais, mas vale também para relacionamento entre mãe e filhos, ou filhos e mães, filhos e pais, Uhum. irmãos. Cabe em todas as áreas, porque a gente vai falar dos erros emocionais que destroem o casamento, mas na verdade são erros emocionais que destroem qualquer relação, né, amor? É, sim. Então, assim, se a gente for pensar em erros, existem muitos erros emocionais que acabam impactando na relação de uma forma muito mais destrutiva do que construtiva. Mas Uhum. hoje, vamos falar alguns, né, amor? A gente pode até fazer mais lives falando disso, né? O que você acha? Porque tem tanto assunto, né? Sim, sim, sim. E Vai falando picadinho. querem ver? Vamos trazer assim na prática, vai alguns erros? Então Uhum. vamos primeiro falar do que acontece na ponta, do sintoma, do problema. E aí Você já depois a quer ir gente vai lá você falar, já quer ir lá para trás. e depois a gente vai falar Tá quais bem, são os erros emocionais que promovem isso. Aí a gente vai tá bem, explicar um pouquinho do conteúdo para vocês entenderem como esse erro emocional atua promovendo isso, tá né? bem. Quando um casamento ele está em crise ou uma relação está em crise, né? Seja entre marido e mulher ou entre pais e filhos ou mãe e filho, né? Mãe e filhos está redundante. Normalmente existe uma pessoa que faz críticas e a outra que escuta. Aí esta outra pessoa que escuta, ou ela escuta e se rebela, externalizando esta rebeldia, ou ela escuta e se rebela internamente. Qual dos dois é pior, né, do aspecto de rebeldia? Eu diria que nenhum dos dois é bom, né? Só que aquele que se rebela e externaliza, pelo menos está dando ao outro uma oportunidade de perceber o que está fazendo. E aquele que se rebela e guarda para si, normalmente quando externaliza, já explode. Ou o fato de não externalizar vai tentar aliviar esta rebeldia de alguma outra forma, né? Que pode ser fazendo alguma atividade, ficando mais tempo no trabalho, buscando novos hobbies e às vezes até tendo um amante ou uma amante, Uhum. né? Porque Evitando a pessoa, né? evitando a pessoa, Uhum, porque uhum, precisa de alguma forma uhum, dar assim, tem que aliviar essa rebeldia, essa uhum. contrariedade, essa sensação de não estar fazendo certo ou não estar sendo quem ele quer ser ou ela quer ser. Agora, é interessante porque mesmo a pessoa que critica, tendo um cônjuge que não gosta e que externaliza, a pessoa que critica não consegue entender e perceber o cônjuge que externaliza. Agora, por qual motivo será que isso acontece? Vamos explicar para eles hoje, amor, a questão dos papéis e das funções? O que você acha? Acho ótimo. Vamos Então, lá. bora lá. Tá Bora lá. contigo a bola, dos papéis e das funções. É assim, pessoal. Todo mundo nasce em um papel. O que é um papel? É o seu título na família, é o seu lugar na família. Então, todo mundo, claro, nasce no papel de filho. Então, tem o papel do filho, tem o papel da filha. Aí, para ter filho e filha, é porque existe o papel de um pai, existe um papel de uma mãe, né? Aí a gente vai ter os nossos papéis: o papel do tio, o papel do primo, o papel do avô, do avó, certo? Então, esses papéis vão mudando, é isso, amor? Conforme a família vai crescendo, é mais ou menos assim? Né? Estou Vão fazendo perguntas crescendo. para que as pessoas Não, entendam mais. o papel não muda. Uma vez que você é Hum. filho, você é sempre filho, né? Uma vez que Mas eu você se digo assim, torna mãe, os seus papéis, eles vão, conforme você ampliando vai, na isso, conforme família, você vai isso. crescendo, né? A família É vai família crescendo, grande, família pequena. Então, você vai família tendo grande novos papéis, vão ter né? muitos papéis, isso. Uma família pequena vão ter poucos papéis, né? Então, por Legal. exemplo, numa família de pai, mãe e um filho único, não existe o papel do irmão. Ok? Uhum. Uma família pequena, uma família grande vão ter mais papéis. O papel, quando a gente nasce, esse papel já é nosso, né? Quando a gente se torna mãe, quando você se tornou pai, esse papel é teu, de pai, de mãe. E essa marcação é fixa, ok? Ó, Até aí gente, tá ó, facinho, né? vão Agora todo entendendo, mundo gabaritou já. vão entendendo o Aqui lance todo dos mundo gabaritou. papéis, porque muitas vezes é onde a gente vai querer chegar. Esses papéis, eles não são cumpridos, né? E a Sandra vai explicar melhor isso. É. Seja você no seu papel de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filha e de filho.
Isso. Então, papel é o lugar que você nasce, ok? Que você está dentro da Uhum. família que você está inserido. Aí é onde que a coisa começa a complicar. Onde, É que onde, onde, onde? e que vai ter esse reflexo no seu relacionamento adulto, né? Quando a gente confunde o papel com a função. Porque papel é uma coisa e função é outra. Então, às vezes, eu estou no meu papel, estou no papel de filha, mas exerço a função de mãe da minha mãe. Alguém conhece alguém Ah, assim? E aí, quando eu estou no papel de filha, às vezes eu sou uma adolescente, sou uma criança de 10 anos, mas eu tenho mais função de mãe do que a minha própria mãe. Quando eu estou muito nessa função de mãe, a tendência, né, se eu estou na função de, sendo filha, papel de filha, função de mãe, a tendência de que eu vá encontrar um parceiro ou uma parceira para que eu continue exercendo a função de mãe é muito grande. Tá fazendo sentido aí? Por que que a gente casa com quem casou? Por que que a gente mora com quem a gente mora? Por que que a gente escolhe quem a gente escolheu? posso dar um outro exemplo aqui para você completar depois e até para ir alimentando a cabecinha de quem está participando e assistindo aqui, ou para ficar Uhum. Manda mais ver, assim, manda ó, ver. pode ser assim. E os filhos, né? Ou seja, o papel é de filho que ocupam a função de marido da mãe. Explica melhor isso. Então, é muito comum, vocês talvez já tenham visto, vivido, presenciado, ouvido falar, né, de que quando tem um casal, tem um filho, né, primeiro filho, menino, o que é uma tendência, né, pessoal? Não é que isso sempre acontece, enfim, mas é que é comum acontecer. Esse primeiro filho, ele vai grudar em quem? Ou melhor, a mãe vai grudar em quem? Nesse primeiro filho menino. E o pai fica excluído na parte mais emocional, não quer dizer Porque que este não casal mora estava em junto. crise, né? Mas a gente precisa só colocar assim um contexto que Ah, sim, quando sim. este casal está em crise, né? E aí não a mãe não tem uma relação como ela gostaria de intimidade, de parceria, de companheirismo com o pai, ou seja, emocionalmente ela não é atendida por este marido, o que que a mãe tende a fazer? Colar no Ela vai, filho. ela vai colar nesse filho. E quando a gente fala colar, é mais ou menos assim: ela passa a dar tanta atenção para esse filho. É claro que toda criança, todo bebê, especialmente quando nasce, nos primeiros meses, no primeiro ano, ele requer mesmo mais atenção dos pais e especificamente por conta até da amamentação da mãe. Sim, isso ok. Mas emocionalmente a mãe se conecta, algumas mães se conectam em excesso com esse filho, né? Em que sentido? Respira o filho, sabe? Respira o filho e aí não vê mais nada, né? Então o marido fica num segundo plano, a própria vida, né, da mãe fica num segundo plano de uma forma exagerada. E aí o que que acontece? Esse marido ou esse parceiro, né, enfim, o pai, ele emocionalmente fica meio que fora de cena, ele fica meio deslocado. E aí geram outras consequências que é assunto para outra live, né? Mas enfim. Uhum. E aí, conforme esse filho, né, a mãe grudou lá no filho, fica grudadinho, e o pai fica meio de escanteio, essa criança vai crescendo e vai ocupando emocionalmente, hein, pessoal? Emocionalmente, o lugar desse pai. Se ele ocupa o lugar do pai, ele vira o quê da mãe? Marido. Então é um filho, no papel de filho, que quando cresce faz a função de marido, mas ele não é marido. E aí dá uma confusão. E as Agora, pessoas às vezes passam a vida inteira na função. A gente passam a isso, vida explique. Explique o inteira, que acontece 10 depois. anos, 20 anos, 30 anos, né? Passou a infância toda na função errada, se torna adulto, ainda está na função errada, se casa e continua na função errada. Um filho, quando assume o papel de marido, desde criança, lembra que a Sandra falou assim: a mãe cola no filho e o filho cola na mãe. Então o que acontece? É muito comum quando existe uma cola assim entre mãe e filhos. Este filho, um dia, ele vai casar, essa é a ideia, vai procurar uma esposa. Essa vai até explicar melhor como que este filho procura essa esposa. E quando ele casa, a pergunta é: será que ele vai se sentir casado com esta mulher, que agora vai até formar uma família com ele tendo filhos? Ou será que ele já está casado com uma outra pessoa?
Aquele clássico, né? Todo mundo já ouviu falar, até às vezes algumas piadinhas, né? Ah, a gente casa com o pai, a mulher casa com o pai, o homem casa com a mãe. Pois é, gente, tem sentido. É quando as funções estão erradas, né? E aí, quando o filho cresce, né? Se casa com outra mulher, mas emocionalmente ainda está casado com a mãe, vão gerar N atritos nesse relacionamento, N atritos nesse casamento, né? Primeiro que a esposa, a legítima, né? Enfim, ela não consegue ocupar o espaço de esposa, porque esse marido já está casado com a mãe, né? Ela já não consegue ocupar esse espaço. Gera atrito no contexto familiar, em toda a família extensa, né? Então provavelmente gera atrito da atual esposa com essa mãe que está sempre, que tem um poder, né? Que tem um controle muito grande, né? Sobre o teu marido, por exemplo, né? E aí, enfim, N atrito surge, o Fábio, né, amor? Né? E aí o que acontece? É bem o que vocês estão falando aí. Né? O homem que casou agora, ele fica com um pé lá e um pé cá. Só que como que são esses pés? O pé com a esposa não é o papel dele de marido. E o pé com a mãe não é o papel dele de filho. Né? Que nem já falaram aqui, né? Vocês escreveram, o filho ele está emocionalmente, olha o erro emocional, ele está emocionalmente casado com a mãe, mas ele não tem consciência disso. E aí depois, como ele está emocionalmente casado com a mãe, ele tende a comparar esta nova esposa, porque nova, porque já estava casado antes, então essa nova pretendente esposa com a mãe. E aí, não importa o que essa esposa faça, tem grandes chances de não atender a expectativa dele. Né? A gente já teve reclamações do tipo em set terapêutico, reclamações do tipo, nossa, mas a minha esposa não cozinha bem, o arroz e feijão dela não é bom. Mas é claro, nenhum arroz e feijão vai ser melhor do que a comidinha da mamãe. Né? Minha esposa não vai... Mas é claro, nenhum vai ser melhor do que o da mamãe. Então, e agora? Né? Como ele está emocionalmente casado com outra mulher, ou seja, ele está no papel de marido, mas não está cumprindo a função de marido. Como corrigir isso? Se faz da seguinte forma. Quem está emocionalmente casado com a mãe, neste exemplo, ele precisa tomar consciência de que isso está acontecendo. Se ele não tomar essa consciência, é difícil ter transformação. E como se toma consciência disso? É buscando um profissional, não tem outro caminho. Tomar consciência disso, muitas vezes é como se a gente tem comportamentos, a gente fala de posturas invisíveis, né? A gente não sabe que a gente está na função errada, porque às vezes a gente passou a vida inteira nessa função e vai achar que é a certa. E existe uma resistência, inclusive, a olhar isso, né? E a aceitar isso. Isso. Até sofrer, a gente costuma falar, né? Sofrer é mais fácil que resolver, né, pessoal? Então, a gente se acostuma com o sofrimento, né? E acha que o sofrimento é normal. Então, sabe aquele casal que não tem filhos, está em crise e que, de repente, decide ter um filho para resolver a crise do casamento? Muito comum, né, pessoal? Nossa, a gente não está bem, vamos ter um filho para ver se melhora? Pois é. Olha qual é o papel desse filho que vem para salvar o casamento. Ele vem num papel de filho, mas com que função esse filho vem? Ele já, desde a gestação, ele já tem a função de salvar esse casamento. Então ele já nasce assim e às vezes vai passar a vida inteira nessa função, mas achando que é ok, que essa é a função dele e que ele é assim. E isso se mistura até com a identidade dele. Só que olha os sinais de quando a gente está na função errada. São vários sinais, né? E enfim, aí a ajuda de um profissional facilita olhar os sinais de que a gente está na função errada. Porque quando a gente está na função errada, né? A gente sente insegurança. Gente, quando a gente está na função errada, é um peso, aquela função não é nossa, a gente devia estar fazendo outra coisa. Insegurança, né, amor? Insatisfação, a gente sente um peso, falando, nossa, eu tô aqui, tô agradando meu pai, minha mãe, nesse exemplo, né, do filho que vem para salvar o casamento. Esse filho vai crescendo, se torna uma criança, se torna um adulto, mas é um peso, sabe? Assim, uma falta de liberdade que a pessoa às vezes não consegue nem entender, e não consegue mesmo entender porque isso é inconsciente. Tá tão preso nessa função de salvar o casamento, né? Que se mistura com a identidade, mas quando ele não diz salvar isso. o casamento, às vezes significa atender as necessidades da mãe, às vezes de alguma forma atender as necessidades do pai, para que ele não fique nervoso com a mãe. Então, assim, é uma vida
no qual aquela criança que depois se torna um adulto tenta atender as necessidades que surgem na família que possam manter o relacionamento ou o casal unido, né? Porque a ideia é salvar o casamento. O Jung, né, que ele é uma referência na psicologia, até tem, né, a psicologia junguiana, né? O Jung, ele diz, né, que as pessoas, a humanidade seria muito mais feliz, né, se os filhos não tivessem que viver os sonhos dos pais. Então, assim... E a grande maioria acha que não vive. A grande maioria acha que não vive, ou até acha que vive, né? Percebe, nossa, isso não é o que eu quero, é o que minha mãe quer, é o que meu pai quer. Às vezes até percebe, né? Porque tá inseguro, tá insatisfeito. Mas a gente vem naquela cultura, aí vem a cultura, né? No altruísmo. A gente precisa ser muito altruísta. Claro, precisamos ser altruísta, mas não com autodestruição. Essa é a diferença. Então, a cultura de que não, a gente tem que fazer tudo pelo outro, enfim, temos sim que ajudar o outro, amar o próximo, tudo isso é muito verdadeiro. Mas a gente tem que estar bem, né? Todo mundo sabe disso. Para eu realmente fazer o bem, eu tenho que estar bem. E quem não está na sua função certa, não está bem. Ainda que não saiba, não está bem. E é muito difícil alguém se dar conta disso sem uma ajuda profissional, sabe? A gente fez a primeira turma agora, né? Ela está em andamento, que é a Jornada do Casamento Extraordinário. No qual aí nós criamos uma jornada no qual tanto o homem quanto a mulher, né? Quer dizer, o marido e a esposa, eles conseguem ter consciência dos seus papéis e funções dentro do casamento, né? Para que possam viver um casamento melhor. Aqueles que estão lá estão tendo consciência, mas é a ajuda de um profissional. Alguns anos atrás não tinha esse tipo de ajuda, né? Você tinha que buscar um terapeuta de qualquer jeito, ou um psicólogo, mas um bom profissional, que não adianta. Uma coisa que dói muito é que as pessoas gastam dinheiro com tanta coisa, e quanto é para o casamento, eles economizam, né, onde não deveriam economizar. Porque o casamento é a base de toda a família, né? A gente escuta isso, quem casou no civil escutou o juiz falando isso, né? Inclusive que é a base da sociedade, né? Mas aqui dentro do nosso assunto, né? Falando de inteligência emocional nos relacionamentos, né? Falando dos erros emocionais das relações, o casal, o relacionamento homem e mulher, enfim, o casamento, ele é a base para que os filhos sejam prósperos. Olha a base está aqui, né? E ele está em primeiro lugar, ele tem prioridade em relação à família de origem. Então é mais ou menos assim. Família de origem, para quem não sabe, é a família que geriu, origem, né? De onde a gente de onde veio. Então, por exemplo, eu sou casada e eu tenho um compromisso com meu marido. E o compromisso é num domingo, é um domingo muito especial e eu tenho que almoçar com meu marido porque a gente já tinha combinado. Só que nesse mesmo domingo também tem um compromisso muito especial na casa da minha mãe, minha família de origem. Mas é muito especial também esse almoço, é no mesmo horário, é no mesmo dia, é inadiável. Só que também é inadiável o compromisso que eu já tinha com o meu marido. Então, para onde eu vou? E eu não posso unir os dois, tá? Caso alguém pense, junta todo mundo. Não. Ou eu vou para o almoço com o marido, ou eu vou para o almoço na casa da minha mãe. Eu vou ter que escolher. Quem eu devo escolher? Amo os dois igualmente, vivo bem com os dois igualmente. Os dois compromissos têm a mesma importância e são inadiáveis. Para onde eu vou? Eu vou para o compromisso com o meu marido. Porque o meu marido tem prioridade. O casamento, o relacionamento entre cônjuges tem prioridade sobre pai e mãe, sobre irmãos, sobre tios, sobre avós. Então, tudo que vem antes, o casamento tem prioridade. Então, quando você percebe que, de repente, numa situação dessas, onde o filho está colado com a mãe, ou colado com a missão da família, e fica super demandado com as necessidades da família, ou com necessidade de atender a família. Caso você, esposa, comece a pegar muito no pé dele e afastá-lo, as pessoas, o marido pode ter diversas reações, né? Talvez ele abra mão de você para poder atender a família, ou talvez ele, para não perder você, ele rompe, mas não emocionalmente, só rompe em distância com a família. Só que quando isso acontecer, isso vai fomentar uma crise do seu relacionamento gigantesca, né? E aí é onde eu estava falando que é difícil dar conta disso sem ajuda profissional. Mas como faz para reverter essa situação?
Vou até colocar um cenário mais complexo ainda. Vamos imaginar que a mãe já morreu. A mãe já morreu, o pai já morreu. Emocionalmente, este marido ainda está muito conectado com eles ou com a mãe. Como fazer? Então, a Porque, partir do pessoal, momento... a morte física não necessariamente vai romper o vínculo afetivo excessivo, intenso, entendeu? A morte não significa que resolveu, que rompeu. Morte, distância geográfica, não rompe emocionalmente. Isso não resolve. A questão emocional, ela precisa ser entendida. Ela precisa ser entendida no olhar da idade cronológica da pessoa hoje, né? E não de quando ele assumiu esta missão, seja no ventre da mãe, ou seja depois um pouquinho com mais idade, às vezes até perto da adolescência. Então, gente, o que acontece? A partir do momento que ele toma consciência, ele começa a ter a opção de escolher se continua fazendo isso ou não. E ele começa a perceber quais são os comportamentos que ele tem tido em função dessa conexão com a família e com a mãe e como isso tem impactado na vida dele e na vida das pessoas que ele também ama, da esposa e dos filhos. Mas isso só é possível enxergar quando você tem consciência, como se você abrisse as cortinas, a consciência é uma abertura das cortinas para que você veja o que está acontecendo. Sem ter essa consciência, a pessoa fica cega, não consegue. Então, a partir do momento que isso acontece, mesmo que os pais estejam mortos, mãe ou pai, a situação já muda. E aí, naturalmente, depois, a gente ainda faz um trabalho para que essa mudança seja mais rápida, no qual ele faz um realinhamento emocional com a mãe e com o pai, ou só com a mãe, quando é o caso. Aí ele se sente não só livre para finalmente exercer o papel de marido neste casamento, cognitivamente, ou seja, mentalmente, como também emocionalmente, né? Então este é o processo para que este adulto, este marido se libere para viver feliz a vida que ele foi feito para viver com a sua esposa e filhos. A mesma coisa, gente, vale para as esposas. Muitas esposas estão no papel de esposa, mas na função errada, né? Muitas esposas cumprem a função de mãe do marido, ao invés de mulher, de esposa do marido. E quando isso acontece, também começa a dar tudo errado, né? Emocionalmente, elas agem como mãe, obviamente, às vezes como esposa, mas boa parte do tempo, né, como mãe, e este erro emocional acaba levando uma relação entre, não existe mãe e marido nesse caso, começa a criar uma relação entre mãe e o marido se torna um filho, mãe e filho, e ainda se torna um filho rebelde. Só que o marido não foi feito para ser filho, e uma esposa não foi feita para ser mãe, então isso é pesado para ambos, para os dois, né? E aí se eles não entendem isso emocionalmente, um dos dois vai romper a corda. É interessante que a gente vê isso acontecendo nos relacionamentos, e até quando a gente começa a explicar ou mostrar esses sinais, né, a gente começa com alguns conceitos, claro, né, o que você falou, né, existe uma certa resistência em enxergar isso, né, o que também é natural, né, muitas vezes. Sim. Quando surge a resistência também é normal, porque a gente sabe que às vezes a pessoa passou a vida inteira na função errada, né, exatamente. E de repente abrir mão disso, por mais que seja prejudicial, enfim, e os sinais de que são prejudicial, de que isso é prejudicial vão sendo postos à mesa, ainda assim, né, às vezes a pessoa tem resistência de abrir mão porque é a estratégia que a pessoa se utiliza, né, de posicionamento no mundo, de como se vê, de muitas vezes de identidade, de que lugar, de que posição que se conquista as coisas ou não, né? E tudo isso faz parte de uma estratégia da pessoa, né? E abrir mão desta estratégia requer muita coragem mesmo, né? Quando verdade, a gente fala que verdade. fazer terapia, né? Desvendar os olhos, né? Trazer à luz o que está no inconsciente, exige mesmo coragem. Coragem por quê? Coragem porque a gente vai abrir mão de uma coisa que a gente está acostumado, mesmo que seja o sofrimento, né? Mas a gente já sabe lidar com aquilo, né? Para pegar algo que a gente não sabe, de uma estratégia nova que a gente nunca testou, uma estratégia nova que a gente fala, e agora? Numa estratégia nova que a gente vai questionar, mas quem sou eu nessa nova estratégia?
Eu sei quem sou eu na estratégia que eu uso, mas eu não sei quem eu serei ou quem eu seria numa estratégia nova. Amor, a Tatiane perguntou assim, ó, como sair do papel de mãe? Como sair do papel de mãe na relação com o marido? Normalmente, quem tem o papel de mãe na relação com o marido, já, como disse a Sandra, está nesse papel há muito tempo, não é de agora. Ou de muito cuidadora, ou de muito controladora, né? Ou de super Uhum, protetora, ou de tudo, uhum. tudo isso um Ou, pouco, né? ou da pessoa que resolve, né? E isso já vem de longa data, desde a família de origem. E aí, como vem desde a família de origem, e às vezes algumas pessoas se expõem assim, não, mas quem cuidava era minha mãe, quem fazia tal coisa era meu pai. Sim, ambos resolviam algumas questões, mas tinham algumas em específico que só sobrava para você resolver. Que Uhum. quando acontecia, era para você que ia. E um filho ou uma filha, de alguma forma, adora, principalmente quando é mais novinho, adora resolver alguma coisa dos pais. Porque é uma forma muito potente de se sentir reconhecido ou reconhecida pelos Uhum. pais. Uhum. Então, olha a armadilha, né? Então, a gente, quando resolve alguma coisa deles, eles nos elogiam de N formas, cada um A como gente se sabe sente fazer. valorizado, né? Nossa. E a gente fala, nossa, olha só, sou capaz, né? Pá? E, Uhum. e vai mexendo com a nossa autoestima. Só que vai Uhum. formando a nossa persona de forma descompensada. Só que aí você talvez pergunte assim, gente, mas então esses recursos todos, essas competências todas que eu aprendi para exercer esse papel de mãe, então estão erradas? As competências não estão erradas. Pelo contrário, essas competências provavelmente te faz ser boa em muitas coisas Uhum. relacionadas a Uhum. isso Uhum. que provavelmente outras pessoas não têm essa competência por não terem exercido isso ao longo da vida, Uhum. Uhum. desde a sua família de origem. Porém, exercer essas competências na função errada é que não está te fazendo bem. O Uhum. segredo é exercer essas competências somente quando de fato, atenção para essa palavra de fato, ela é necessária. Uhum. Caso contrário, se fica na função de esposa. A gente sabe que o ser humano, ele tem um processo de transformação, ou é pelo amor ou é pela dor, não é assim? É. A transformação vem pelo amor ou pela dor. Então, e a gente falou aqui que estando na função errada, né? Eu não quero, por exemplo, eu não quero mais ser a mãe do meu marido, eu quero ser a mulher do meu marido. Mas eu me percebo, né? Saquei que eu estou no papel de mãe. E agora? Primeiro que, é o que o Fábio falou, ter consciência disso já é um grande avanço, porque muitas pessoas vão passar na função errada cegamente e vão achar que estão fazendo a função, estão no lugar certo, e não E, estão, e, estão e no lugar talvez até errado. entrem num processo de negação em relação à sua família de Isso, e aí origem, vem a porque questão da isso resistência, isso, é. a resistência que nós falamos. Então, primeiro é ter consciência disso. Segundo, e como que a gente tem consciência disso? A gente começa a perceber todos os prejuízos, né, de estar no lugar errado, os prejuízos surgem, prejuízos emocionais, né, e prejuízos emocionais levam outros prejuízos, prejuízos de saúde, prejuízo financeiro, prejuízo blá blá blá, enfim. As crises nas relações, né, os desentendimentos, enfim. Então a gente percebe que está na função errada, já tomar consciência disso já é um grande avanço, né? E o Uhum. próximo movimento é ter ações, e aí sim, né, sempre, né, na medida do possível acompanhado por um profissional, começar a ter consciência de começar a construir uma nova estratégia, em que nessa nova estratégia, isso é um processo, né, pessoal? A gente sempre fala que isso não é do dia para a noite, isso é um processo, enfim. Mas nesta nova estratégia, a gente carrega as nossas competências e as nossas habilidades da estratégia anterior. Olha que coisa boa. Então, todas as nossas estrelinhas de bônus a gente carrega junto, né? Mas a estratégia tem que ser outra. E O que muda muito, né, amor, pegando um gancho no que você falou, você já vai voltar, é que essas competências passam a ser governadas por um estado emocional correto. sim, O que te sim. afeta hoje é porque você sim é competente, mas emocionalmente as utiliza às vezes num lugar onde não deveria. E aí quando você toma consciência, né, de que você está, olha, no papel certo, mas na função errada dentro da sua relação e você se dá conta, né? Ou seja, toma consciência de onde isso surgiu e por que isso surgiu,
né, você passa a ter controle sobre a sua emoção. Ela não te Uhum. governa mais. É isso Né? mesmo. Ela sai do seu ponto cego e como aquele fantochezinho, né? E para de te Vem para sua manipular. frente. Vem para sua frente Sim, e fala, agora não quero mais você. Sai, tchau. Solta as sim, sim. cordinhas e você Começa quem a controla. enxergar. É É, isso mesmo. exatamente, né, amor? E é muito interessante que, por exemplo, quando a gente está na função errada, é porque tem alguém que coopera para que essa função errada existe, esse erro emocional existe. Então, E a crise vai se persistindo, né, no se eu tô casamento. sendo, é mais ou menos assim, se eu tô sendo a mãe do meu marido, é porque esse marido está precisando de uma mãe também, né? É onde dá match. E gosta de uma mãe. Ele E quer, gosta de ele uma não mãe. me quer como esposa, ele me quer como uma mãe mesmo. Faltou mãe para ele, ou é mãe, ou faltou mãe na história dele, ou ele tem uma mãe excessiva demais, que ele precisa muito de ter, Agora, continuar sendo casado com essa mãe. É mais amor, ou só menos que assim. é importante a gente colocar uma coisa aqui também, pegando esse gancho teu ainda, que é o seguinte, olha só. Esse homem que permite uma situação dessa, esse marido que permite uma situação dessa, ele gosta de uma mãe, mas ele também gosta de ser marido. Então começa a ter um conflito interno. Porque uma parte dele quer muito ficar nesta função de filho, né? E a outra parte quer que ele sim passe a exercer uma função de marido. Só A que parte mais esta madura. parte que quer exercer a função de filho é maior do que ele. Porque já vem, lembra aqui, ó, controlando ele aqui assim, ó, o fantochezinho Uhum, com as cordinhas uhum, aqui, sem ter uhum, consciência, há muito tempo. E a uhum. mesma coisa acontece com a esposa. A esposa que está na função de mãe, papel de esposa, mas na função de mãe, ela está em conflito, porque ela quer poder viver a função de esposa. Só que esta parte que esse lance de ser mãe também já acontece há tanto tempo lá na família de origem que tem dificuldade em sair desta função agora. Né? Então fica um conflito, por isso da crise. Mas então, voltando, deu match, né? Então, é uma função Uhum, errada que está alimentando uma outra função errada na relação, uhum. no casamento. Deu match. Quando um se movimentar, né, para tentar ajustar a função, ou seja, sair do papel de mãe mãe do marido, nesse exemplo, automaticamente o outro vai ter que se ajustar também, porque é como um círculo vicioso, né? Ele se retroalimenta. Se um começa a se movimentar, o outro vai ter que se alinhar também. Ou seja, vai mexer em ambos os lados. Né? Então, quando um começa, atinge o outro. Quando os E, dois começam, porque às vezes o casal vem para terapia, né? E o casal, às vezes, nesse processo, vai descobrir, cada um no seu tempo, mas o casal dentro do processo terapêutico vai percebendo, olha, no mesmo time, né? A gente realmente vai percebendo que é possível melhorar. Aí isso se acelera, esse processo, esse uhum. alinhamento, né? Voltar para o seu lugar e estar no seu lugar certo, ele é mais acelerado. Mas mesmo quando é um só, o outro vai reverberar na função do outro, E por porque vai qual deixar de motivo? retroalimentar. Exato, né, amor? E aí, vamos contar para eles por qual motivo isso acontece, né? Lembra que eu comentei aqui que, vamos supor, neste exemplo hipotético no qual a esposa, né, ela assume o papel, a função de, ela está no papel de esposa, mas na função de mãe, e uma parte dela, emocionalmente, quer muito exercer a função de esposa, mas não consegue. E aí o marido, uma parte dele quer exercer a função de marido, mas a maior parte da estratégia dele exerce a função de filho. Então é uma relação que se retroalimenta. Vamos supor que a esposa consegue ter consciência do que está fazendo e ela começa a deixar de fazer o papel de mãe para fazer a função de mãe, para fazer a função de esposa, no papel de esposa, né? E ela começa a se sentir mais realizada, porque este é o papel dela, abre uma janela de oportunidade para o marido ter a função de marido. Por quê? A função de filho enfraquece. A Isso. função de marido ela era mais fraca do que a função de filho. Mas como quando a mãe, a esposa, deixa de exercer a função de mãe e exerce a função de esposa, enfraquece a função de filho no marido e fortalece, ou seja, dá chances para a função de marido se fortalecer e se igualar. E aí se encaixam. Gente, Né? esse se encaixa que o Fábio está dizendo é interessante, né? É um encaixe emocional, porque ambos passam a estar na função certa, né? O papel de marido e mulher e na função de marido e mulher.
E é um encaixe físico também, porque a vida sexual deste casal melhora, né? Muito, Melhora, porque, muito. porque estão no lugar certo, né? E outras coisas melhoram também, comunicação, enfim, né? Sim, Clareza dos acordos, né? uhum. E a vida sexual melhora como um todo, né? Melhora enquanto libido, enquanto permissividade, né? Uhum, uhum, Enquanto autoestima, né? uhum, Uma vida sexual no qual você tem uma boa autoestima, naturalmente um amor próprio maior, e aí por consequência uma segurança maior, te permite viver isso de uma forma muito mais intensa. Ainda uhum, mais quando você sabe que você está no papel de esposo ou de marido e o seu cônjuge também está no papel correto. Então, uhum, é transformador e sim, é muito possível isso acontecer. Tem que uhum, partir de alguém e uhum, normalmente parte daquele que toma consciência, uhum, né? E não do que está sendo cobrado para que mude ou uhum. cobrada para que mude, né? E também, né, aquele que deu essa iniciativa de querer se ajustar, né, toma essa consciência, né, que também tenha consciência de que vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, pessoal, porque É, essas funções erradas também trazem benefícios secundários, vamos chamar assim, apesar do peso, da insegurança que isso tudo gera, traz benefícios que é o que o Fábio falou, né, o benefício, às vezes, do reconhecimento, né, se você está numa função em que você tem o controle, né? Então, sou eu que tenho o controle. Pensa em abrir mão desse controle, o quanto pode ser doído, né, para a pessoa, por mais que ela tenha consciência de que ela pode ter uma estratégia melhor, né? Abrir mão do controle é, é um processo, né? E para quem é controlado, vamos chamar assim, para quem é controlado, também é um processo difícil, né? A pessoa está porque quem. acostumada, né, a não tomar decisões, a pessoa está Exato. acostumada a que os outros cuidem dela ou resolvam E N amor, coisas da para quem vida está sendo dela. cuidado é abrir mão de um conforto. Acho que essa é a palavra, de Isso, um conforto e segurança. Por mais que o incomode, essa parte que mantém isso ainda está conectada num conforto e numa segurança infantil, né, na infantil, sua vida sim, adulta. sim, sim. Até porque a gente sempre fala também, né, pessoal? Envelhecer, né? Envelhecer é obrigatório, todo mundo vai envelhecer, né? Basta estar vivo. Mas É verdade. amadurecer, não. É Envelhecer é verdade, amor. obrigatório. Amadurecer, não. Amadurecer, aí é o processo de cada um e é voluntário. Você tem que querer, você tem que buscar e abrir mão de algumas coisas. Aí você imagina o seguinte, ó, você que é mulher, de repente resolve casar com um filho que morou com a mãe até os 40 anos, É, trinta e é, é cinco bom, é quarenta bom dar uma de anos. Sherlock Holmes e dar uma investigada. Quais são as chances de ter uma cola com a mãe? Quais são as chances de gostar de uma certa segurança e uma zona de conforto? Ou então contratar um detetive psicólogo, né, que encontre o erro emocional. Olha, tá aí uma nova profissão que poderia existir, né, no mundo dos relacionamentos. Né? Vou contratar um detetive psicólogo para descobrir qual é o erro emocional do meu candidato, da minha candidata a marido ou esposa. É, Evitaria uma série de problemas. Gente, quando a gente começa a ter consciência de determinadas coisas, que isso é a maturidade, né, amadurecer, a gente precisa desconstruir algo. Então a gente tem algo aqui que por alguma razão não está servindo mais. Foi bom lá atrás, foi bom na infância, foi bom para algumas conquistas, foi bom, enfim, em algumas áreas da vida, que bom. Mas por alguma razão, isso que a gente conquistou não está servindo mais. Então, quando está sendo prejudicial, né? Está trazendo mais prejuízo do que benefício. E a gente percebe isso, né? Não é à toa que vem as doenças, não é à toa que vem a excessiva ansiedade, as crises, enfim. A gente percebe que isso já não está tão legal. Só que para a gente abrir mão disso, a gente vai ter que desconstruir algo, então a gente vai lá para baixo, desconstrói, fica meio que de mãos vazias por um tempo, até construir algo novo. Vocês percebem que eu estou fazendo um U? Porque, na verdade, é uma teoria, né? A letra U, sabe a letra U? Você tem algo aqui, precisa abrir mão disso, então você desce, desconstrói isso para subir. Ó. Na subida, você constrói algo novo, você constrói uma nova estratégia. Só que este caminho do U é um caminho que requer abrir mão de uma série de coisas, né? Por isso que a gente fala, requer coragem, né?
Não é um caminho assim tão simples, é um caminho muitas vezes complexo, exige tempo, enfim, exige muito entendimento, trazer muita coisa à consciência, muita coisa da tua história, né? Mas que a gente, né, sempre diz que vale a pena, porque viver aqui depois na outra ponta com esta consciência, tudo reverbera em todas as áreas da vida, né? A prosperidade, né? No relacionamento, na área profissional, em como criar e lidar com os filhos, né? Enfim, todas as áreas melhoram, né? Porque a gente tem uma nova estratégia emocional no lugar certo. Amor, antes de encerrar a nossa live, é Ui, legal a gente nem compartilhar vi com eles passar. também que, normalmente, na maioria das vezes, quando a gente recebe um dos cônjuges ou o casal que a principal queixa é a insatisfação na vida sexual, é porque estão na função errada, Uhum, né? Não uhum, estão no papel de esposa e de marido, mas na função errada, uhum, né? uhum, Vamos pensar assim, a mãe vai ter desejo sexual pelo filho? Num senso normal, não. O pai vai ter desejo sexual pela filha? Né? Num consenso normal também não. Né? E assim vai. Então, é super comum. Aí diminui a libido, diminui até a permissividade. Né? Como é que eu posso fazer tudo isso uhum, com meu pai? Como é que eu posso fazer tudo isso com a minha mãe? uhum, Ou como é que eu posso fazer uhum. isso com meu filho? Né? Só que, obviamente, eles não possuem consciência disso. Mas o inconsciente deles Que é vai fazendo, que poderoso, é o inconsciente, que é poderoso. poder, é o inconsciente. A gente toma as nossas decisões muitas vezes do inconsciente e nem sabe. E aí é aquele paradoxo interno em cada um, né? No marido e na esposa. Lembra? Ó? Uhum. Uma parte quer ser marido, sim. A outra parte quer ser esposa, sim. Só que a parte que está mandando, né? Que ainda está preso ou presa na sua conexão emocional com a missão na família, ou com o pai ou com a mãe na família de origem, é que está mandando. Então, gente, fica aí para vocês refletirem. Se o seu marido, a sua esposa não assistiu essa live, e dependendo do grau de relacionamento que vocês têm, talvez Hum. você compartilhe isso com ele ou com ela e eles não vão conseguir entender. Mas se você, pelo menos, já descobrir que está exercendo a função errada na sua relação, lembra? A Sandra Nossa, explicou aqui, você já vai promover uma mudança na sua relação. um O movimento. passo de mudança acontece através de você. É este movimento que pode transformar o seu casamento num casamento melhor, muito melhor. Tá? Então, fica a tarefinha. A gente sabe que essa live foi super rápida, né? Esse é um conteúdo denso, extenso, que daria para a gente ficar falando horas, trazendo muitos exemplos e respondendo a todas as perguntas para que vocês entendessem melhor. Mas eu acredito que muitos aqui já captaram o que nós quisemos dizer hoje, então você já pode refletir se você está internamente pronta para exercer o seu papel de esposa ou de marido e se a função você tem feito corretamente, você tem cumprido ela corretamente, você não está numa função errada. Tá bom? Se você perceber que tem atuado numa função errada, tá aí a chance de, pelo menos, buscar Tomar atuar, consciência. tomar consciência e buscar atuar sim como esposa e sim como marido. Tá bom, gente? Não cometam esses erros emocionais que nós explicamos aqui para que a sua vida e seu casamento seja muito melhor. A gente agradece vocês pela presença. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, até a Até próxima semana live. que vem, hein? Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.